Olá pessoal, eu me chamo Mariana, sejam muito bem-vindos à aula número 2. Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios sobre perda de carga distribuída. Show? Então vamos começar aqui com essa questão número 1, que fala: determine a perda de carga em uma tubulação com um diâmetro de 0,3 metros, comprimento de 300 metros, vazão de 80 litros por segundo, temperatura de 16 graus Celsius e rugosidade absoluta de 0,003 metros. E aí, assim como a gente fez na aula 1, inclusive se você não assistiu, pausa o vídeo, assiste lá. Vamos separar aqui as informações, vamos destacar, as informações importantes. Então, vou colocar aqui do ladinho, tá? Primeira informação que ele fala pra gente, pessoal, é do diâmetro da tubulação. Então, o D é igual a 0,3 metros. Próximo comprimento, que a gente chama de L, é 300 metros. A vazão, 80 litros por segundo. Temperatura, 16 graus Celsius. Mariana, para que essa temperatura? Vou até colocar com uma setinha aqui, viscosidade, tá? E a última informação, rugosidade absoluta, que é 0,003 metros. Show? E aí, a dúvida que surge é: qual equação eu vou usar para descobrir a perda de carga distribuída? Porque como é que eu sei que ela é distribuída? Porque ele fala, tubulação. Se eu estou falando de tubulação, a perda de carga é distribuída. E aí, de início, é importante a gente lembrar que a perda de carga, quando a gente está falando de perda de carga, a gente tem que a perda de carga é a perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada. Só que aqui no enunciado da nossa questão, ele fala perda de carga na tubulação. Então, ele se refere só da perda de carga distribuída. Então, a gente já nem usa aqui o HL. A gente usa só o HF, tá? Então, a gente quer descobrir aqui o HF. E aí, como no enunciado ele não fala sobre o tipo de material, a gente já descarta o uso da equação de Hazen-Williams. Porque a equação de Hazen-Williams só dá para resolver de fato se a gente tiver o tipo do material. Que a gente precisa do coeficiente lá que a gente chama lá do C, Enfim. E aí a gente vai para equação universal. Então vou separar aqui, tópico 1, equação universal. Como é a equação universal? É que a perda de carga distribuída dividido pelo comprimento é igual ao fator de atrito vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo diâmetro vezes, o diâmetro vezes 2G. Perfeito? Vamos ver aqui o que a gente tem. A gente tem o L, O HF a gente quer descobrir. O V a gente não tem, mas como é que eu descubro o V? Lá na equação da vazão, Já que eu já tenho aqui a vazão e tenho um diâmetro, eu consigo descobrir a velocidade. Assim como a gente fez lá na aula 1. Por isso que eu tô falando a importância de você ir lá na aula 1 e assistir também, tá? A gente consegue descobrir. O D a gente tem. E 2G é 2 vezes a gravidade, A gravidade é 9,81. Então, de início, vamos descobrir aqui a velocidade, tá? Então, vou separar aqui, no tópico 2, vamos descobrir a velocidade. A gente sabe que a vazão é igual à área vezes a velocidade. A vazão a gente tem, ele deu na questão, é 80 litros por segundo. Vamos transformar para metros cúbicos por segundo. 80 vezes 10 a menos 3. Vou dar um zoom aqui, para ficar melhor de visualizar, tá? A área, quem é a área? Ele dá pra gente o diâmetro. E como a gente está falando de uma tubulação, geralmente a área do círculo, Então, π d2 sobre 4. Quem é o D? Ele dá na questão que é 0,3 metros. Então, π d2 sobre 4 vezes a velocidade. E aí eu isolo a velocidade e vou ter 80 vezes 10 a menos 3, esse 4 que está dividindo passa multiplicando, e todo esse numerador aqui, vem dividindo. Então, a gente vai ter que a velocidade é igual a 1,13 metros por segundo. Tá? Vou destacar aqui, essa informação. O que mais a gente consegue saber, pessoal? Descobrimos a velocidade. Então, o outro dado que a gente precisa saber para poder isolar o HF é o fator de atrito. Como é que eu descubro o fator de atrito, pessoal?
Deixa eu colocar aqui o tópico 3, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Ó, a equação do fator de atrito, a gente pode usar essa daqui, ó. Fator de atrito é igual a 1,325 dividido por o log de E sobre D dividido por 3,7 mais 5,74. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,9. Toda essa galera aqui ao quadrado. Show? Essa é a equação do fator de atrito. E aí vamos saber o que a gente tem, né? Os dois dados que a gente precisa ter aqui para resolver, para saber o fator de atrito é E sobre D e o número de Reynolds. E a gente tem as informações para isso. Por quê? Porque ó, a gente tem aqui em cima o E, a rugosidade absoluta, né? E a gente tem também o D. Então vamos dividir, né? O E sobre o D. Então a gente tem que... Vou até colocar uma estrelinha aqui, ó. E sobre D é igual a 0,003 e o diâmetro é 0,3. Então essa relação é igual a 0,01. Então eu vou destacar aqui, ó, tá? E o que mais eu preciso descobrir? O número de Reynolds. Qual é a equação para me descobrir o número de Reynolds, pessoal? É que o número de Reynolds é igual a o diâmetro vezes a velocidade, tudo isso dividido pela viscosidade. Então lembra que eu falei lá da temperatura? Qual é a viscosidade para aquela temperatura? Então normalmente a gente vai ter na questão, mas como na questão no enunciado não deixou, e normalmente vai deixar, então eu vou falar aqui para vocês qual é, tá? O diâmetro, ó, a gente tem na questão, que é 0,3. A velocidade, lembra que a gente descobriu há pouco tempo, ó, 1,13. Então, 1,13. E a viscosidade para aquela temperatura, quando a gente está falando da água, né? É 1,14 vezes 10 a menos 6. Show? Dessa forma, o número de Reynolds é igual a 2,97 vezes 10 a quinta. O que isso significa? Que a gente tem ali, como é maior que 2.000, né? A gente tem que... É turbulento, o escoamento é turbulento, tá? E aí a gente descobriu tudo que faltava. A gente faltava o Reynolds e faltava essa relação, né, E sobre D. Então vamos substituir aqui, né, agora, ó. Dessa forma, o fator de atrito vai ser 1,325 dividido, ó, por tudo isso aqui. O log de E sobre D, que é 0,01, a gente descobriu agorinha. 3,7 já é da equação. Esse 5,74 também já é da equação. Agora vamos colocar aqui o número de Reynolds elevado a 0,9, né? Então, ó, o número de Reynolds, vou colocar entre parênteses, ó, 2,97 vezes 10 a quinta elevado a 0,9. Tudo isso, ó, ao quadrado. E aí, quando eu calculo isso daqui, eu vou ter que o fator de atrito é 0,038. Show? Eu poderia, pessoal, descobrir esse fator de atrito também pelo diagrama de Moody, tendo essas relações, né? Do E sobre D e tendo o número de Reynolds, tá? E aí, ó, eu tenho o fator de atrito agora e tenho o número de Reynolds. Então eu volto, ó, pra cá, tenho também a velocidade e aí eu só substituo aqui, ó. Então dessa forma eu vou ter que HF sobre L, quem é o L? Lembra? 300 metros. É igual ao fator de atrito. Quem é o fator de atrito? 0,038
vezes a velocidade, que é 1,13, ele fala que é ao quadrado, então vamos colocar aqui ao quadrado. O D, ele fala na questão, que é 0,3 vezes 2 vezes a gravidade, né, que é 9,81. E aí, pessoal, ó, eu vou isolar o HF. Isolando o HF, com o 300 que está dividindo aqui, ó, eu passo multiplicando. E aí eu vou ter que... Vou dar um zoom aqui, ó. Vou ter que... O HF é igual, colocando isso na calculadora, 2,47 metros. Show? E essa é a resolução dessa questão. Perfeito? Curte aí o vídeo se você gostou. Comenta aqui nos comentários a sua dúvida que eu posso estar te ajudando. Tranquilo? Obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.